Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Bíblia 12, sua porção bíblica diária em 12 minutos. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 10 e capítulo 11. Título: Deus ameaça o faraó com a praga dos gafanhotos. Versículo 1 do capítulo 10 de Êxodo. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao faraó, pois endureci o seu coração e o coração dos seus subordinados, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Se te recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Versículo 5: E eles cobrirão a face da terra, a ponto de não se poder ver o chão, e comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras. Comerão também toda a árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os subordinados do Faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens, para que eles cultuem o Senhor seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Por isso, Moisés e Arão foram levados outra vez ao Faraó, e ele lhes disse: Ide, cultuai o Senhor vosso Deus. Mas quem irá? Moisés respondeu: Temos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, sim. Temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Versículo 10. Então o faraó disse: Esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com vossas crianças. Sem dúvida, as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós, os homens, podeis ir e cultuar o Senhor, pois foi isso que pedistes. E eles foram expulsos da presença do faraó. Título: A oitava praga, os gafanhotos. Versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Assim os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o seu território, e eram tantos como nunca houve, nem jamais haverá. Versículo 15. Pois cobriram todo o país, a ponto de escurecer a terra, e comeram todas as plantas da terra, e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore, nem planta do campo, por toda a terra do Egito. Então o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora peço, perdoai o meu pecado somente mais esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus, para que afaste de mim esta praga mortal. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Versículo 20. E o Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os israelitas.
Título: A nona praga, as trevas. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Ninguém conseguiu enxergar nada, e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias, mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: ide, cultuai o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Versículo 25. Moisés, porém, disse: tu também deves nos dar sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o nosso gado também irá conosco, não ficará nenhum casco, pois o usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus, pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então o Faraó disse a Moisés: sai da minha presença, toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. Versículo 29. Moisés respondeu: disseste bem, nunca mais verei o teu rosto. Aqui encerramos o capítulo 10 de Êxodo. Vamos ler agora o capítulo 11 de Êxodo. Título: Deus anuncia a Moisés a morte dos primogênitos egípcios. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: trarei mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará partir daqui, e ao deixar ir todos vós, na verdade vos expulsará. Fala agora ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor concedeu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito importante na terra do Egito, aos olhos dos subordinados do faraó e aos olhos do povo. Depois disso, Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite atravessarei o Egito. Versículo 5. E todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, o herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Mas contra os israelitas nem mesmo um cão latirá, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus subordinados virão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: vai embora, tu e todo o povo que te segue. Depois disso sairei. E Moisés saiu furioso da presença do faraó. O Senhor havia falado a Moisés: o faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Versículo 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou os israelitas saírem da tua terra. Aqui encerramos o capítulo 11 de Êxodo. Este é um projeto do canal Bíblia na Praça. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe.